domingo, dia 14 de novembro, estreou os 2 primeiros episódios da série Blade Runner Black Lotus, um anime em 3D que se passa no mesmo universo de Blade Runner. Mas será que a série conseguiu capturar toda a atmosfera do universo de Blade Runner? E aí, tudo na paz? Tudo tranquilo com você? De verdade, então beleza. Eu sou o Felipe Dias, este é mais um Fliperama. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo e também ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Blade Runner é uma franquia que começou lá em 1982 com o lançamento do filme dirigido por Ridley Scott. O filme é baseado em um livro chamado Android Sonhos com Ovelhas Elétricas, do escritor de ficção científica Philip K. Dick. Esse é um dos meus escritores favoritos de ficção científica. Eu gosto bastante do livro e gosto bastante da adaptação também. A adaptação não é 100% fiel, mas ela é uma ótima adaptação. Se você ler o livro e depois ver o filme, vai ver que um complementa o outro. Isso é um dos pontos mais positivos, na minha opinião, de Blade Runner. E o mais legal é que depois disso foi se criado um universo imenso. HQs, jogos de videogames, música, outros filmes, inclusive existe um planejamento para lançar um terceiro filme chamado Blade Runner 2088, que ainda não se sabe muito sobre esse projeto, e assim que eu souber mais eu venho aqui no canal falar. Blade Runner Black Lotus conta a história de uma jovem chamada Ellie. Ela tá tentando entender o que aconteceu com ela. Ela aparece na cidade de Los Angeles completamente sem memória e não sabe quem ela é. E ela tem alguns flashes de memória e ela tenta juntar alguns pedaços para descobrir o que está acontecendo. Essa é praticamente a trama central do anime. Ellie tentando descobrir quem ela é, porque ela está sem memória e principalmente ela quer vingança pelas pessoas que fizeram isso com ela. Essa não parece ser uma das histórias mais originais do mundo. Já vimos isso várias vezes em outros filmes e histórias, principalmente em ficção científica. É verdade. Mas as coisas aqui elas são conduzidas de uma maneira bem interessante. Dentro do universo de Blade Runner foi criada uma cronologia bem interessante que começa em 2010 e por enquanto só tem até o ano de 2049, que é quando se passa o filme. E o anime se passa em 2032. E dentro da cronologia do universo de Blade Runner, o que está acontecendo é o seguinte: depois de uma crise financeira, a empresa Tyrell, que criou os replicantes, foi vendida para o Neil de Wallace, que é um cientista super inteligente que desenvolveu uma espécie de alimentação sintética para acabar com a fome global que estava acontecendo no ano de 2025. Com a aquisição das empresas Tyrell, ele resolveu desenvolver um novo tipo de replicante, um tipo de replicante mais obediente. E é nessa tentativa de encontrar o replicante perfeito e obediente para ajudar a humanidade nos seus afazeres e qualquer outro tipo de serviços que os seres humanos não têm interesse em fazer, que se passa a história de Blade Runner Black Lotus. E o ponto positivo e bem interessante da série Black Lotus é que ela já começa colocando você nesse universo sem explicar muito. É realmente uma série para quem já é fã e conhece esse mundo. E no primeiro episódio conhecemos a personagem Ellie, que está fugindo de um lugar bem estranho, sendo carregado por uma espécie de caminhão de lixo. E dentro desse caminhão de lixo ela vai parar na cidade de Los Angeles. Inclusive, o primeiro episódio se chama A Cidade dos Anjos. E a única coisa que ela tem com ela são as roupas do próprio corpo e um aparelho, um dispositivo bem estranho, que ela acredita que dentro desse aparelho, se ela conseguir abrir e tirar os dados que contém ali, pode conter informações sobre ela e porque ela tem apenas alguns flashes de memória. E em sua tentativa de tentar descobrir o que está acontecendo, ela é perseguida por algumas pessoas. Essas pessoas atacam ela, só que de alguma maneira ela tira uma força não se sabe de onde e acaba conseguindo se defender. Apesar do primeiro episódio, como eu falei, não explicar muito e nem apresentar o universo, ele começa um pouco mais lento e contemplativo, para a gente entender quem é aquela personagem e quem são os outros personagens com quem ela encontra. A partir daí que a história vai se desenvolvendo, eu não vou falar muito para não dar spoilers, mas ela vai ficando cada vez mais interessante, principalmente no segundo episódio, onde aparecem outros personagens, como por exemplo é o caso da policial Davis. Ela apareceu bem pouco, mas eu já gostei bastante dela e parece que a série está prometendo bastante espaço para ela. Os personagens de destaque deste primeiro episódio são a própria Ellie, obviamente, que infelizmente ela não foi muito bem desenvolvida ainda, e um personagem bem interessante chamado Doc Baxter. Ele trabalha aí vendendo e comprando produtos e quinquilharias. E com certeza este personagem, se aparecer mais, vai ter muito a entregar. Eu gostei bastante dos momentos que ele apareceu. Mas o que mais me impressionou nesses 2 primeiros episódios foi o visual. Cada detalhe do cenário, a iluminação, a profundidade, a trilha sonora, é tudo muito bonito e bem produzido, deixa as fotografias muito interessantes. Realmente parece bastante o universo de Blade Runner. E por falar nisso, nesses 2 primeiros episódios existem várias referências aos filmes. O que é bem legal, se você gosta dos filmes, você vai identificar e vai dar um sorrisinho de canto de boca, que é bem bacana. Eu gostei como eles construíram a cidade aqui. Ela realmente é grandiosa, imponente. As ruas elas são bem minúsculas, apertadas, estão lotadas de pessoas. Todos esses detalhes com a cidade deixam ela muito mais hostil. E os prédios são tão altos que você não consegue nem, por exemplo, ver o céu. Eu gostei bastante do ritmo como a história é contada e principalmente alguns ângulos de câmera que são utilizados aqui
para mostrar mais informações do que realmente está sendo dito ali pelos personagens. Isso é bem bacana, os diálogos não são expositivos. Alguns momentos sim, mas de modo geral as coisas são bem mais mostradas do que ditas. E já que eu falei de ângulos, alguns fazem referência ao filme de 1982, o que é bem interessante e acaba fazendo uma rima visual com o primeiro filme. Outro ponto de destaque são os efeitos sonoros. Realmente parece que a cidade é viva, você consegue ouvir personagens falando à distância. Aliás, quando assiste com um fone de ouvido é muito mais interessante a experiência, pois você consegue ouvir personagens, por exemplo, conversando em uma banca de comida, buzinas, o barulho da chuva, da fumaça. É tudo muito rico, muito bem pensado detalhadamente. E esse pra mim foi um dos pontos que mais me deixou imerso dentro desse universo de Black Lotus e dentro também do universo de Blade Runner, e que me fez lembrar várias vezes dos filmes. É sempre bom lembrar que se você tá gostando do vídeo até aqui, deixa aquele like bacana e compartilha esse vídeo nas redes sociais e se inscreve aqui também, assim o YouTube vai mandar esse vídeo para mais pessoas. Esses dois primeiros episódios discutem uma coisa bem interessante relacionada à empatia. O Philip K. Dick, em suas histórias, contos e seus livros, ele discute bastante sobre empatia. Ele acredita que a empatia é um dos principais elementos para perceber se somos seres humanos ou não. E para ele, se uma máquina consegue realmente e verdadeiramente ser empática, muitas vezes ela é muito mais humana do que um ser humano de verdade. Tanto que no primeiro filme e no livro do Philip K. Dick, para tentar identificar se uma pessoa é um replicante, um androide ou não, eles utilizam um teste chamado Voight-Kampff, que através de uma série de perguntas eles vão tentar descobrir se aquela pessoa tem empatia ou não, observando os olhos e o dilatar das pupilas. Essa questão da empatia ela começou a ser trabalhada aqui na série. E é isso que eu gosto no Blade Runner e nos contos do Philip K. Dick, que é a discussão o que nos torna humanos. E esse pra mim, apesar da história de Blade Runner Black Lotus não ser uma das mais originais dentro do universo da ficção científica, foi um dos pontos mais altos dessa estreia. Mas apesar de toda a qualidade dos cenários, as texturas das roupas, o efeito de fumaça e da chuva serem muito bons, a iluminação ser muito bonita, a movimentação dos personagens é um pouco travada, as expressões faciais também são um pouco estranhas, principalmente a sincronia labial. Eu não sei como é que é exatamente na versão em inglês, se eu assisti as versões em japonês, e a sincronia labial e até a movimentação dos personagens ficaram estranhas. A maneira com que eles falam e as entonações não condiz muito com os movimentos do rosto e do corpo que eles estão fazendo. E em alguns momentos esses personagens parecem alguns bonecos de plástico nesse universo, nesse cenário. Mas ao mesmo tempo, ironicamente, as cenas de batalha elas são muito mais interessantes, com os movimentos dos personagens realmente sendo produzidos com mais fidelidade. Não sei se foram equipes diferentes que fizeram essas animações nas batalhas, mas para mim elas soaram mais realistas ali do que quando eles estão andando ou conversando. E esses detalhes dos personagens tiram um pouco nossa imersão da história no primeiro momento, mas rapidamente você acaba acostumando com isso. Principalmente no segundo episódio, onde as coisas já começam a fluir melhores. Como eu disse, o primeiro episódio ele é bem contemplativo e explica ali um pouco sobre a personagem Ellie. E mostra também alguns personagens. É a partir mesmo do segundo episódio que as coisas começam a caminhar melhor. Eu gostei bastante do segundo episódio, eu achei ele muito mais fluido e mais dinâmico do que o primeiro. Inclusive, como eu falei, a gente até já acostuma com a qualidade ali da movimentação dos personagens. E é a partir do segundo episódio, inclusive, que os elementos relacionados a Blade Runner começam a aparecer muito mais. As referências elas aparecem mais aqui nesse segundo episódio também e desenvolve o seu interesse pela trama. Você vai ficar muito mais intrigado, intrigada para saber o que está acontecendo. Muito provavelmente esse foi um dos motivos deles terem lançado esses dois primeiros episódios de uma vez. Blade Runner Black Lotus vai ao ar todo domingo. A série é uma coprodução entre o canal Adult Swim e o streaming de anime chamado Crunchyroll. E para você assistir a essa série aqui no Brasil é através do Crunchyroll e você pode assinar e fazer um teste por até 14 dias gratuitos. Foi isso que eu fiz. Eu assisti os dois primeiros episódios através da Crunchyroll. Então vale a pena se você gosta de produções em 3D, principalmente de animes e do universo Blade Runner, vale sim assistir a essa série. Uma coisa que talvez valha a pena fazer é esperar os 10 episódios da primeira temporada serem exibidos por completo, assinar a Crunchyroll por 14 dias gratuitos e maratonar Blade Runner Black Lotus. Se você quiser saber mais sobre a série Black Lotus, quem está produzindo, quais são os personagens e os seus dubladores e dubladoras, tanto na versão americana quanto na versão japonesa, eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre isso aqui no canal, vou deixar no card linkado aqui em cima, tudo bem? Como eu falei, Blade Runner tem um universo riquíssimo que começou com o lançamento do livro Android Sonhos com Ovelhas Elétricas, lá em 1968. Eu já falei bastante do Philip K. Dick aqui nesse canal, vou deixar o card dos vídeos aqui em cima, tudo bem? E se você quiser mais vídeos sobre o Philip K. Dick, sobre o universo de Blade Runner, quem são os replicantes, se você quiser que eu faça um vídeo sobre toda a cronologia desse universo, deixe aqui nos comentários falando se você quer que eu faça ou não, tudo bem? E você assistiu Blade Runner Black Lotus? Gostou ou não gostou? Quais são as suas críticas para essa nova animação? Deixe a sua opinião aqui nos comentários.
vamos debater sobre ela por lá. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aquele like bacana, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, isso ajuda bastante o canal. E aqui do lado vão aparecer outros vídeos produzidos aqui no canal. Se você gostou desse aqui, você vai gostar desses aqui também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima.